Muito boa tarde a todos vocês, né? Vamos iniciar mais uma transmissão do nosso Doutora Elisa Explica e nós temos para hoje um tema super interessante que são os aplicativos e softwares, né? Como proteger esse tipo de inovação. Nós vivemos um momento atualmente, né, de ascensão do uso de aplicativos, principalmente aplicativos para smartphones, né? Então o que a gente antigamente fazia pelo PC, a gente fazia aí fazia por tablet, hoje a gente faz pelo nosso smartphone. Existem pesquisas que mostram que hoje o smartphone é o dispositivo mais utilizado pelas pessoas para poder resolver questões da vida prática, né? Então não apenas, né, mais apenas para acessar redes sociais, mas para utilizar uma série de serviços, né, como delivery, como por exemplo edição de imagem, de vídeo, também redes sociais, né? Para assistir a serviços de streaming como TV, como música. Então, enfim, a gente resolve quase tudo hoje por meio do nosso smartphone, de aplicativos do nosso smartphone, né? E agora com a pandemia ainda mais. Então existe uma tendência de aumento cada vez maior desse mercado. Com isso, na verdade, muitas pessoas se tornaram desenvolvedoras desses aplicativos. Isso se tornou um nicho de mercado, né? É um mercado que a gente tem, um mercado virtual, né, de criação de aplicativos, e muitos realmente deram e dão muito certo e dão dinheiro. Não é assim? Então, isso se tornou um novo mercado de empreendedorismo, trabalhar com desenvolvimento e gestão de aplicativos, né, na internet. Bom, que cuidados jurídicos precisamos ter com isso, tá? Em primeiro lugar, é importante que a gente saiba que existe uma lei chamada Lei de Software que vai regular, tá, a gestão de softwares de todo tipo. Tá? Então, o que são softwares? São programas de computador, né, de uma maneira geral, no qual os aplicativos se enquadram. Digamos que é uma versão contemporânea, é o primo mais novo, né, dos softwares, dos programas de computador. Vale lembrar que essa lei que regula os softwares é uma lei bastante antiga, tá? Então, é uma lei dos anos 90, né? De 1998, para ser mais precisa. Ela nasceu ali coladinha com a lei autoral, é a lei 9609, né, de 98, que nasceu coladinha com a lei de direitos autorais. Ou seja, é uma lei anterior à internet, né? Ou seja, tá atualizado? Não, é uma lei que não tinha como prever essa realidade que a gente está vivendo, dessa explosão de aplicativos, mas cujas regras estão em vigor, são plenamente adaptáveis a essa realidade que a gente está vivendo, né? Então o que a gente faz é interpretar essa lei lá da década de 90, adaptando para essa realidade que nós estamos vivendo, então, do uso, né, da criação e utilização de softwares, né, especificamente para essa mídia, para esse dispositivo que é o smartphone, né, aplicando isso a essa realidade, ok? Então é isso, assim. E o que eu vou dizer agora vale tanto para aplicativos de smartphones quanto para softwares de uma maneira geral, tá? Softwares que são compatíveis com plataformas diferentes como Mac, como Windows, como também ambientes de trabalho, né? Como o Linux, a própria Microsoft, né? Como uma grande plataforma. Então, enfim, é válido para todo esse universo, tá, dos softwares, dos chamados programas de computador. O que a lei fala, tá? Em primeiro lugar, a lei fala que é uma criação, tá, de natureza compatível com o direito autoral. Aí vocês vão falar assim, mas o que tem de artístico num software? Nada, tá? Na verdade, isso é uma equiparação jurídica apenas. A lei diz que cabe ao autor do software mais ou menos, né, no que for possível, os mesmos direitos que um autor artístico tem sobre a sua criação intelectual. Ou seja, o autor de música, de pintura, de escultura e de literatura tem direitos que são equiparados aos direitos do autor de software. Isso, gente, foi feito para dar uma maior proteção de tempo para o software. Embora o software seja bem mais parecido lá com as marcas e patentes, ele tem um tempo de proteção muito amplo. Sabe que tempo é esse? É o prazo de 50 anos contados da primeira publicação daquele software.
Aí vocês vão me dizer assim, nossa, isso é muito tempo, né? Qual é o programa de computador, leia-se aplicativos, que dura 50 anos, né? A maioria deles, tá, acaba antes, se transforma antes, né? Porque toda vez que eu faço transformações nesse software, eu estou gerando um novo software e aí um novo aplicativo com um novo prazo de proteção de 50 anos. Bom, lá na década de 90, quando isso foi pensado, esse prazo tão amplo, era mais para proteger os softwares industriais, né? Aqueles programas de computador que rodam dentro das indústrias, das fábricas, programas ligados a robôs, né? Que fazem trabalhos importantes dentro das indústrias, e esses softwares normalmente são eternos, tá? Eles vão tendo manutenções e atualizações, mas eles são eternos e valem muito dinheiro, né? São muito caros. Então, por isso a ideia da lei era proteger pelo maior prazo possível esses softwares mais amplos, ok? Ou seja, essa questão do prazo hoje não é um problema, tá? Porque os softwares hoje duram menos do que esses 50 anos, mas é legal saber que são protegidos por lei por 50 anos, tá? Vamos lá falar, tá, sobre o que esses softwares têm de proteção, tá? Então, como são considerados obras autorais, né, os aplicativos de um tipo especial, digamos assim, de obras autorais, eles não dependem de um registro formal para que o titular tenha direito sobre ele. Tá? Não tem um órgão que eu vou lá e tenho que registrar aquele software naquele órgão para eu ser considerado autor daquele aplicativo de celular, tá? Ou seja, no direito autoral vale a informalidade. Qualquer tipo de registro que eu tenha da minha obra autoral como prova, tá? Vai valer. Se eu tiver um registro lá no cartório da minha obra autoral com uma data, eu vou ser considerado autor desde aquela data, né? No caso do software é a mesma coisa, ou seja, eu vou ser considerado autor daquele software a partir do momento que eu me anuncio nessa qualidade e que eu tenho qualquer tipo de prova que vincula uma data como sendo a data da primeira publicação e utilização desse software. Tô vendo o Vitor aqui, boa tarde, Vitor, seja muito bem-vindo, que saudade. Então, pessoal, vejam bem, o software é uma obra autoral perante a lei e por isso vale o critério da informalidade. Qualquer tipo de prova que eu tenha que atribua uma data à primeira utilização daquele software vai servir de prova de que eu sou o autor daquele software e que as demais pessoas têm que me respeitar nessa autoria. Ou seja, elas só podem utilizar o software com a minha autorização. Tá? Então a regra é essa, fez um aplicativo de celular, tá? Desenvolveu um aplicativo que você acha que vai bombar no mercado, que vai ser legal, que você quer inclusive comercializar esse aplicativo, tá? Produza prova com data. Aí vocês vão me perguntar, aonde? Tá? Então vale aquela mesma regra que vale para qualquer obra autoral. Eu posso, por exemplo, pegar o projeto desse aplicativo, colocar no papel e pegar esse documento de papel e levar um cartório de registro de títulos e documentos para poder registrar lá. Eu vou ter uma prova, tá? Então isso vale como prova. E existe hoje, tá, a possibilidade de registrar também por meio de blockchain. A gente já tratou disso numa live anterior, tá? Que é um tipo de registro feito pela internet, tá? É um registro totalmente digital, criptografado, onde aquele projeto do seu aplicativo, tá, pode ser transformado num bloco de registro que vai circular pela internet de maneira totalmente travada, fechada, em segurança e que vai te dar propriedade sobre aquilo ali. Aí vocês vão perguntar, mas como é que eu faço isso pela internet, né? Tem várias startups hoje no Brasil que fazem registro via blockchain, né, de obras autorais, incluindo agora os softwares e aplicativos, como eu estou dizendo hoje, e uma que eu indico, uma startup que faz isso, uma empresa, né, inovadora, tá, se chama Avictores, ok? A gente lê Auctores, tá? Mas se escreve Avictores, ok? Então, essa empresa faz o registro via blockchain, ok? Então, tem essa possibilidade. E uma terceira via, a chamada oficial, tá? É o registro no INPI. Vocês vão falar, o INPI, aquele que registra marcas e patentes? Este mesmo. Ele também faz registro de softwares, de aplicativos, ok? Embora aplicativo esteja ligado ao direito autoral, que não se registra no INPI, tá? Então tá aí um caráter híbrido, né, do aplicativo ou software. Ele sim é uma obra autoral, mas sim ele é
registrado lá junto com as marcas e patentes, se o titular quiser. A diferença é que no caso da marca e da patente, eu tenho que registrar no INPI, senão eu não sou dono, tá? No caso do aplicativo, eu posso utilizar os serviços do INPI para isso, mas posso utilizar outros meios de registro, como eu citei agora, via cartório ou pela internet no sistema de blockchain, junto a uma empresa que presta esse serviço, tá? Quero registrar no INPI, como é que eu faço? Então tem um tutorial lá dentro do site do INPI falando sobre registro de software que vai te ensinar tudinho, tá? Então o processo também é todo digital. Eles vão te pedir, tá, o código fonte do seu aplicativo. Então é uma coisa mais técnica, né? Você vai precisar da ajuda do pessoal de TI, ou se você é um profissional de TI, você sabe do que eu tô falando, tá? Para que esse código fonte seja enviado para o INPI pelo site deles, para que possa gerar esse registro, tá? Então é um registro também super técnico e em todos os casos, tanto o INPI quanto o cartório, quanto o sistema do blockchain vai te dar o que você precisa, que é um papel digital, hoje em dia, né? Um PDF, tá? Em que vai constar o nome do seu aplicativo, tá? E uma data de registro. E um PDF digital, não foi um negócio que você gerou lá na sua casa, mas que foi um órgão público que te deu. Ok? Então é isso que você precisa para começar a operar o seu aplicativo. Ok? Algumas dúvidas que existem, tá? Em primeiro lugar, eu posso fazer um aplicativo, né, que vai ter que rodar dentro de um ambiente virtual que é de terceiros? Então, vou dar um exemplo, tá? Vocês vão desenvolver um software que vai rodar dentro do sistema da Microsoft. Ele precisa do Windows para ele rodar, né? Porque o Windows, ele é um ambiente, né? Ele é uma plataforma que roda diversos aplicativos, muitos de autoria dele mesmo, né? Da própria Microsoft e outros de outras autorias. Então, eu posso integrar o meu aplicativo ao Linux, ao Windows, a plataforma uma plataforma maior da Macintosh, por exemplo, sem problema algum, tá? Porque na verdade esses grandes ambientes virtuais, eles são apenas o local onde o meu aplicativo roda, tá? Mas o meu aplicativo tem uma independência funcional com relação a esse ambiente virtual, tá? Outra dúvida que sempre surge, né? Com relação à semelhança do meu aplicativo com os demais. Como é que eu faço para o meu aplicativo ser 100% original, né? Então, gente, o meu aplicativo, primeiro, ele tem que ter um layout que seja absolutamente novo, tá? Então, eu não posso criar um aplicativo, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Um aplicativo mensageiro, o que é isso? É um aplicativo cujo objetivo é troca de mensagens entre os usuários, né? Como a gente tem o Signal, o Telegram e o WhatsApp, tá? Então eu não posso criar um aplicativo mensageiro novo, tá? Que vai ser verde e com o símbolo que é o ícone, né? Utilizando aquele ícone que é o balãozinho de comunicação, tá? Por que eu não posso fazer isso? Porque isso é o que o WhatsApp faz, né? É assim que ele é mundialmente conhecido. Eu vou concorrer com o WhatsApp. No que? No layout, ok? No layout, então não posso fazer isso, né? Quando eu penso em WhatsApp, eu penso no balãozinho de comunicação verde, ponto, tá? Não posso, ok? Meu aplicativo tem que ter um layout, uma apresentação visual nova, tá? Diferente, ok? A Tayana tá me falando aqui que cresceu muito, né, esse mercado de aplicativos e que ela tá fazendo um curso de marketing digital, aprendendo a fazer vendas. Olha que legal, Tayana. Então esse conhecimento aqui para você, ele vale a pena porque ele agrega, né, a esse mercado que você tá explorando aí, né, tá conhecendo. Muito bom. Então, pessoal, primeira coisa, o layout tem que ser novo, ok? Segunda coisa, o seu aplicativo, ele pode ter funcionalidades que são padrão, porque não dá para ficar inventando a roda, tá? Por exemplo, um navegador de internet, o que ele faz? Ele navega na internet, não é assim? Tem jeito de eu inventar um navegador na internet que não tenha lá uma barra de pesquisa para poder pesquisar o assunto que eu quero, o endereço que eu quero? Não. Eu vou precisar de ter lá a barra de busca, né? E a barra também de endereço, de digitação do endereço.
Então, gente, isso é uma funcionalidade que faz parte daquele tipo de aplicativo. Então, não tem problema eu copiar. Porque se tivesse problema eu implementar essa funcionalidade, eu não teria vários navegadores de internet diferentes. Como eu tenho o Internet Explorer, como eu tenho o Mozilla, né? Como eu tenho o Chrome, não é assim? Todos eles fazem a mesma coisa, não é? Eles navegam na internet. Só que, primeiro, eles têm layouts diferentes, não tem, gente? E eles têm algumas funcionalidades diferentes. Então é preciso eu inovar em alguma coisa nas funcionalidades, né? Eu posso usar as funcionalidades padrão, tá? Mas eu tenho que ter uma forma de distinguir aquele meu aplicativo dos demais que fazem a mesma coisa, né? Então isso acontece entre os navegadores, eles têm diferenças, embora façam a mesma coisa. Acontece com os aplicativos de mensagem, eles fazem a mesma coisa, né? Tem a mesma funcionalidade básica, mas tem diferenças no modo de operacionalizar, nos recursos que eles oferecem, né? E por dentro também, né? O pessoal de TI sabe do que eu tô falando. A programação que eles utilizam é completamente diferente, né? A gente agora teve muita informação sobre isso, né? Porque teve esses vazamentos de dados, então a gente ficou pesquisando, eu fiquei pesquisando ali sobre criptografia, como é que o Telegram faz isso, como é que o WhatsApp faz isso, tá? Então, assim, é utilizado por dentro uma programação nesses aplicativos que gera funcionalidades diferentes, modos diferentes de reter dados, né? Modos diferentes de transmitir dados. Então, isso difere também os aplicativos, ok? Então, ou seja, tem que ter layout diferente, algumas funcionalidades pelo menos diferentes e uma programação que seja própria, né? Não dá para copiar a programação de um outro aplicativo, tá? Por quê? Porque já que a gente está falando que softwares e aplicativos utilizam a mesma lógica do direito autoral, então em aplicativos e softwares também existe plágio, certo? Sim, existe plágio. Se eu copio a programação, se eu copio o layout ou se eu copio funcionalidades que não são funcionalidades básicas, tá? Ou seja, aquelas funcionalidades que são únicas, especiais, o pulo do gato daquele aplicativo, eu posso sim estar incorrendo em plágio, ok? E aí vai caber a ação de dano moral e material por plágio, por violação de direito autoral de software, ok? Tá? Então vejam que é um mercado complexo, né? Nós não estamos falando de qualquer criação intelectual, a gente está falando de uma criação intelectual que envolve conhecimentos jurídicos, artísticos, porque nós estamos falando de layout, de tecnologia da informação principalmente, né? E também de logística e marketing, porque muitos aplicativos eles vão trabalhar ali para atender necessidades do consumidor e eu preciso conhecer quem é esse público, o que ele precisa, qual é a melhor logística para resolver o problema dele, para entregar o resultado que ele quer, né? Então tudo isso aí, ó, tudo isso pesa para um desenvolvedor de aplicativos, tá? Aí vamos a um outro ponto, que é um ponto super importante, tá? Que é quem desenvolve e quem é dono, ok? Bom, então é assim, ó, quem vai desenvolver o aplicativo, quem vai lá fazer o código fonte, né? Vai trabalhar lá com o sistema binário, etc. É o programador, tá? É o profissional de tecnologia da informação, tá? Que é capacitado para fazer isso. Mas não necessariamente ele vai ser o titular desse aplicativo, né? Ou seja, eu posso ser um empreendedor, não ter conhecimento nenhum de TI, mas ter uma ideia brilhante sobre o aplicativo que eu quero desenvolver e contratar um programador para ele fazer isso para mim, tá? Por meio de um contrato de prestação de serviços, né? Ou eu posso ser um empresário, ter uma empresa, ter ali um empregado que é um profissional de TI e eu vou submeter aí, subordiná-lo e pedir a ele que desenvolva um determinado software ou aplicativo para mim, tá? Em qualquer desses casos, seja com um contrato de trabalho ou de prestação de serviços, a lei determina que a titularidade do software, a propriedade é de quem contrata, tá? De quem paga, de quem remunera e de quem demanda, ou seja, de quem está ali solicitando, encomendando o software, ok? Nisso, a lei de software é diferente da lei autoral, tá? Porque a lei autoral fala que o autor é quem cria. Não importa se ele está num contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Para aquela criação autoral ser de quem encomendou, tem que ter uma cessão de direitos, né?
Lá no contrato de prestação de serviço eu tenho que prever a cessão de direitos, ok? Lá no contrato de trabalho eu tenho que prever a cessão de direitos para a empresa. Isso lá no direito autoral, tá, gente? Música, pintura, escultura, literatura, etc. Tá? Aqui no software, que é uma obra autoral especial, a lei expressamente prevê que quando alguém cria o software a pedido de outro, numa relação de prestação de serviço ou mesmo uma relação de trabalho com carteira assinada, o software pertence a quem encomendou, pagou e demandou, ok? Tá? Nem precisa ter a cláusula de cessão de direitos no respectivo contrato. Embora eu, como advogada, sempre coloque e sempre recomendo que se coloque. Por quê? Porque eu sei isso, a lei diz isso, mas nem sempre o programador sabe isso, tá? E porque vivemos um mundo de pouca informação jurídica, né? Às vezes nem o demandante sabe disso, tá? Então eu recomendo que se coloque para já ficar bem claro entre as partes que é assim que a lei funciona e que é assim que vai acontecer. O direito pertence a quem demanda, a quem encomenda, a quem paga. Então, por isso, podem pensar as estratégias aí de criação dos aplicativos de vocês, dos softwares de vocês, e podem demandar aí, né, um profissional de TI para desenvolver isso para vocês sem medo, tá? Porque esse direito vai pertencer a vocês enquanto encomendantes, tá? E para vocês, profissionais de TI, saibam que essa é a lógica do mercado, né? É uma mera prestação de serviços. Se vocês quiserem, né, ter direito sobre um aplicativo que vocês desenvolverem, tem que ser um aplicativo desenvolvido por conta própria, né? Isso também é possível, né, gente? É um mercado para os profissionais de TI, certo? Ele tem uma grande ideia, vai lá, desenvolve o aplicativo por conta própria, sem estar sendo remunerado por ninguém, sem estar sendo demandado por ninguém, e depois desse aplicativo desenvolvido, que é dele, é do programador, ele vende esse aplicativo. Se ele não quiser operar esse aplicativo, né? Então ele vende, ok? E aí fica tudo certo, ok? Tá? Gente, tem um monte de processos judiciais que envolvem brigas sobre software, tá? Porque esse direito também se aplica às famosas licenças de softwares de computador que a gente usa. Sabe aqueles programinhas piratas que a gente usa na nossa casa, né? A gente não, tá, gente? Eu vou me tirar dessa daí porque eu, como advogada dessa área, não poderia fazer isso, né? Mas que infelizmente é muito usual, né? A licença as licenças lá da Microsoft são muito caras, né? Então eu tô usando aqui um programinha pirata, né? Eu estou usando uma licença caseira, eu copiei lá a chave de licença e estou usando, tá? Hoje tem, nossa, milhões de mecanismos que permitem tecnologicamente fazer isso, embora juridicamente isto não seja possível, né? A lei, obviamente, considera isso como pirataria, cópia, uso de obra autoral não autorizado e tem sanções para isso, tá? E aí tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque a lei autoral, aí ela vai valer para o software, ela fala que toda vez que se percebe uma infração, tá, a um software, uma cópia de uso de um software não licenciado, tá, que o valor daquela licença vai ser multiplicado por 3.000 exemplares para cálculo da multa, né, da indenização correspondente ao uso pirata, tá? Na verdade, quando a lei autoral falou disso, ela estava se referindo a livros. Se eu pirateio um livro, tá? O famoso Xerox, né? E isso chega na mão de alguém, tá? Então, esse livro pirateado, o valor da indenização que vai caber pelo uso não autorizado é o valor de um exemplar do livro multiplicado por 3.000, que em geral é o número de uma edição, da tiragem de livros de uma edição. Essa lógica foi transportada para o software. Então, o valor de uma indenização por uso ilegal de uma licença, em geral, é o valor daquela licença multiplicado por 3.000. Já pensaram? Se já era caro pagar a licença, já pensaram em pagar 3.000 vezes o valor daquela licença? Quebra, né, o indivíduo, ok? Então tem que tomar cuidado com isso, né? E aí vocês vão falar, ai meu Deus, nossa, eu vou desligar meu computador, não vou abrir nunca mais, vou queimar ele, né? Porque ele pode ser uma fonte da minha falência. Então veja bem, tá? É isso que a lei diz. Essas empresas grandes, Microsoft e outras mais, fiscalizam.
Mas o foco maior delas é a do usuário empresarial, é das empresas, né? Das chamadas licenças de uso comercial. Porque se eu tenho um computador na minha casa, dificilmente a Microsoft vai rastrear isso e chegar lá no meu uso residencial, tá? Pode até acontecer, dificilmente não é nunca, né? Então pode acontecer, mas não é o foco dela, né? Porque um usuário comum, quando pirateia uma licença, ele causa um prejuízozinho, talvez um pouco significante no universo econômico de uma empresa desse porte. Mas uma empresa, quando utiliza um software desse, mesmo que seja um software, mas para utilizar aquele software para gerar lucro para ela, aí ela entra na mira do desenvolvedor, tá? Ela entra na mira daquele que está deixando de lucrar para dar margem a outra empresa para lucrar com o software dela, tá? E aí cabe essa fiscalização e há mecanismos, inclusive remotos, para fazer isso. E essas empresas fazem, eu já vi acontecer, já acompanhei um processo desse, vão à justiça, em segredo de justiça, entram com processo de violação de software e pedem uma liminar que permite que um perito dê o pulo lá na empresa, ou seja, um perito faça uma fiscalização lá naquela empresa e localize naquela empresa os softwares pirateados para poder caracterizar a infração e o pagamento dessa multa, ok? Na justiça. Então, assim, acontece, tá, gente? Acontece com alguma frequência. Então, essa coisa do software pirateado não é brincadeira, especialmente para as empresas, tá, gente? Especialmente para as empresas. Muito cuidado, quem é empreendedor, tem CNPJ e tem softwares piratas na sua empresa. Ah, mas espera aí, eu sou um MEI, então meu CNPJ é de MEI e eu tenho esses softwares no meu computador de casa. Não tem problema, é empresa, sabe por quê? Porque você tem um CNPJ e o computador da sua casa está sendo utilizado para as atividades do seu MEI, da sua empresa. Cuidado, tá? Você pode estar na mira aí dos titulares de direitos desses softwares, ok? Tá? Pode acontecer. Existe hoje uma associação brasileira de empresas de software, se chama ABS, tá? E que fica ali orientando, né, os titulares de direitos sobre softwares, as grandes empresas, para poder conduzir esse trabalho, ok? Tá? Não é brincadeira. Então, assim, o Matheus está até dizendo que isso é muito interessante, importante, né? Pois é, Matheus, esse universo da propriedade intelectual, ele é um universo cheio de informações muito relevantes, de pouquíssimo conhecimento das pessoas e que agora na pandemia se tornou assim o ar que a gente respira, porque a gente está fazendo tudo virtualmente, tudo digitalmente. Então, se antes isso já era um conhecimento indispensável, agora esse é um conhecimento para a nossa sobrevivência. Como pessoa, né, como cidadão e como empreendedor, empregado, empregador, empresário, enfim, né, freelancer, tá, gente? Então a gente precisa saber essas coisas, né? E esse universo do software é hoje um universo que tá aqui, ó, literalmente na palma da nossa mão, no nosso smartphone. Não é assim, né? Então a gente tá o tempo todo baixando softwares, aplicativos nas lojas de aplicativos, né? Da Android, da Apple, etc. Tá? Então a gente tem que conhecer, entender dessas coisas. Se não como usuário, mas também como empreendedor, por todos os pontos de vista, tá? Bom, pessoal, é isso, né? Esses assuntos, eles dão sempre pano para manga, mas eu espero que essa tenha sido uma introdução que dá a vocês essa noção aí, né? Sobre o software, sobre como desenvolver aplicativos e também como utilizar esses aplicativos seguramente, né? Com as devidas licenças. Se ele é gratuito, ok, eu vou baixar lá na loja de aplicativos e sei que ele é gratuito, maravilha, mas se ele é pago, gente, ele é pago. Eu tenho que pagar, né? Ou então não uso outro, né? Encontro uma versão semelhante, equiparada, que é gratuita, ok? Porque senão eu acabo incorrendo numa infração e posso sofrer as consequências desta infração, né? Então o Matheus está dizendo que com certeza eles devem estar investindo para investigar ainda mais os celulares. Sim, as empresas titulares de software que trabalham nesse ramo da tecnologia sabem que perdem milhões de dólares, porque a gente fala só em dólar, né? Quando está falando em tecnologia, porque são empresas multinacionais, elas sabem que perdem milhões de dólares por ano com pirataria. Então elas estão desenvolvendo mecanismos cada vez mais sofisticados
de fiscalização, né, de identificação dessas infrações. Ok? Então vamos nos ligar aí, né, pra gente não cair numa roubada no que se refere a essa questão aí dos softwares, né? Humberto dizendo aqui, muito bom, Humberto, graças a vocês da Talentos, né, que estão comigo aí, me ajudando em tudo que eu preciso aí, fazendo meu apoio, a edição dos vídeos, minha assessoria aí com o marketing nas minhas redes sociais, né, que acreditam em mim, e eu sou, assim, eternamente grata a vocês, a Talentos Produções. Tá bom, pessoal? Vamos terminar a nossa live de hoje, nossa doutora Elisa Explica, deixando um convite para vocês nos acompanharem nas redes sociais, para conhecer o meu canal no YouTube, tá? youtube.com/elisadv, simples assim, tá cheio de vídeos lá. Essa live vai ser editada, vai ficar aqui no Instagram, vai lá pro YouTube também. Essa informação tem que circular, gente. Então me ajudem, vamos fazer uma sociedade melhor, fazendo o conhecimento jurídico circular. É para isso que ele existe, é para chegar nas pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito no conhecimento jurídico para todo mundo, tá? Para todo mundo. Então, me ajudem nisso aí, tá? Foi um prazer estar com vocês. A Tayana aqui mandando coraçõezinhos, ó, muita saudade. Que bom que a gente pode estar junto, nem que seja virtualmente, né? E que essa informação possa chegar aí ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Ótimo final aí de quinta-feira para todo mundo, boa semana e até semana que vem, né? Com outro Doutora Elisa Explica. Beijo, pessoal! Deixa os comentários lá, tá? Para mim, nesse vídeo, quando ele for postado, me chama no direct, vamos bater esse papo aí sobre esse assunto, tá bom? Ó, obrigada, Tayana, um grande beijo para você, tá? Beijo, Rúbia, beijo, Humberto. Até mais. Tchau, pessoal. Obrigada aí. Até mais.